Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Essa semana a gente teve um episódio muito legal, mas ao mesmo tempo muito dark de certas maneiras e com algumas informações muito importantes. Mas antes de começar com a revisão, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! A trama do episódio é bem básica, bem simples. Nós temos um Digimon que está morrendo. Esse Digimon não quer morrer, porque se ele se transformar numa Digitama, em um ovo de Digimon, ele perde completamente todas as memórias de sua vida. Isso não quer dizer que ele é um Digimon do mal, ou que ele é um Digimon do bem, apenas que ele não quer que isso aconteça. E daí, por sorte, aparentemente, outro Digimon estava ali por perto, em algum lugar. Ele fala pra ele, olha, seguinte, eu tenho um jeito de fazer você voltar à vida com suas memórias. E óbvio que o Digimon que tá morrendo aceita isso sem perguntar nada, porque obviamente ele tá morrendo, né? Ele não tem outra escolha. Então, esse outro Digimon coleta as informações que normalmente voam para se transformar numa Digitama, antes que elas vão pra lá, e usa essas informações para criar uma espécie de semente de memórias. E ele aplica essa semente de memórias no corpo de um humano, que curiosamente é um amigo do Kyoshiro, né? Então, esse humano acaba se misturando de certa forma com o Digimon. Esse Digimon começa a brotar, a nascer de dentro do corpo desse cara que tá lá, desse amigo do Kyoshiro. E é bem estranho ver isso acontecendo. Literalmente partes do corpo do Digimon começam a sair, até a cabeça dele sai do outro lado do pescoço dele. E os dois estão falando ao mesmo tempo, e tem hora que esse Digimon tá controlando o corpo dele. E ele começa a tomar certas ações, principalmente quando o humano está desmaiado ou dormindo e por aí vai. Até que eles descobrem que a coisa está pior ainda, vão até um certo lugar e eles têm que lidar contra, principalmente, o Digimon que fez aquele experimento misturando um Digimon com um humano num corpo só. Então foi uma coisa bem estranha, mas ao mesmo tempo muito curiosa, e os Digimons ali envolvidos são muito legais também. Então vamos falar dos pontos importantes agora. Em primeiro lugar, o Digimon que estava morrendo lá era um Shadramon, e essa é a primeira vez que Shadramon aparece em um anime de Digimon. Por que isso é tão importante e tão interessante? Porque Shadramon é a evolução através do Digiovo da Coragem para um Wormmon. Então é uma evolução que talvez poderia ter acontecido lá em Digimon Adventure 02, mas nunca aconteceu. Ele é um Digimon do nível Armadura, um bem legal, bem interessante também. Normalmente, através da descrição desse Digimon, ele não é muito legal. Ele é meio ruim com os outros e por aí vai, apesar de ser do Digiovo da Coragem. Mas, ao mesmo tempo, ali ele estava sofrendo. Então a gente não sabe bem o passado dele, se ele tinha amigos ou não. Então foi bem estranho o que aconteceu, foi bem interessante também. Toda aquela mistura com o humano e tudo mais. De certa forma, deu meio que dó daquele Digimon também por tudo que ele passou. Apesar de ter sido a primeira vez que ele apareceu, foi bem ruim, né? Foi um Wormmon que acabou tendo um fim meio trágico ali. Mesmo depois dele ter sido separado daquele humano, graças a Tetismon que apareceu em certo ponto, ele acabou morrendo. E por que ele acabou morrendo? Porque o Digimon já havia sido destruído. Aquela é a natureza dos Digimons. Ele ia voltar a ser uma Digitama. A partir do ponto que ele se separou do humano, ele perdeu a segunda chance de vida dele e ponto final, né? Ele queria se separar do humano, mas aquele era o fim da experiência. Foi bem interessante ver tudo isso acontecendo. Mais uma vez, super legal ver o Shadramon aparecendo aí. Agora, qual é o próximo Digimon? Era um Nanomon, que muitas pessoas conhecem pelo nome Datamon. E é por isso que saber o nome original dos Digimons muitas vezes é tão importante. Datamon vem de um Digimon que gosta de informações sobre as coisas, de estudar e tudo mais, que é parte importantíssima desse Digimon com certeza. Por exemplo, aqueles que assistiram Digimon Adventure vão se lembrar que lá ele era um Digimon que fazia esse tipo de coisa. Porém, Nanomon é um nome que se refere a algo que é muito pequeno. E no caso desse episódio a gente viu que o Nanomon era minúsculo. Ele era do tamanho de um inseto, pequenininho mesmo, apesar dele ainda assim ser um Digimon do nível perfeito, né? Então imaginem um Guardromon do tamanho de uma porta de uma casa enorme assim, e daí ele evolui para um Nanomon e fica pequeno do tamanho de um inseto bem pequenininho. Não quer dizer que ele seja fraco, muito pelo contrário, se vocês pensarem bem desse tamanho, ele acaba sendo muito efetivo, você não consegue ver onde ele tá. E ele estava literalmente se escondendo dentro do ouvido do humano, do amigo do Kyoshiro que estava sendo afetado.
E ele estava usando as habilidades dele para estar controlando o corpo daquele humano e do Shadramon que estavam misturados, ou seja, ele meio que tinha criado uma quimera, um monstro ali, e ele estava usando isso para atacar os outros. Foi bem complicado, né? Ele acaba sendo capturado no final, né? E a gente vê que ele é levado pelos Digimons. Muitos Digimons estão passando por isso, provavelmente estão presos em algum lugar. E talvez, se eles se reformarem e começarem a fazer coisas boas, eles acabam sendo soltos depois. Pelo menos é o que eu imagino. Mas foi bem interessante ver o Nanomon aí nesse episódio também. E agora alguns outros pontos importantes que você precisa prestar atenção para perceber. Em primeiro lugar, o Mumimon. O Mumimon está aparecendo há muito tempo nessa temporada, mas ele é extremamente importante em muitas ocasiões. Ele é literalmente um médico Digimon. Como eles estão sendo afetados por Digimons, eles precisam desse Digimon. Ele literalmente veio pra ação, ele lutou um pouquinho ali também para evitar o pior, mas ele até disse, olha, se vocês não vão trazer ele até o meu consultório, eu vou até vocês. E foi o que ele fez. Então foi incrível, é muito legal a gente ter Digimons assim, que não tem parceiros, mas eles ajudam. Me lembra muito, por exemplo, histórias de vários jogos de Digimon, onde a gente tem Digimons assim mesmo, que estão lá para ajudar, mesmo que você esteja dentro do mundo digital ou no mundo humano. Muito legal ver o Mamimon mais uma vez aqui. Agora o próximo. Eu espero que vocês tenham prestado atenção aonde o Kyoshiro estava com um amigo dele e com aquele professor e tudo mais. Eles estavam estudando várias programações e contas e coisas do tipo que estavam aparecendo em telas e programas e por aí vai. E por que eu acho que isso é importante também? Porque o Kyoshiro me lembra muito do Easy em Digimon Adventure. O Easy tinha aquele laptop dele, né, o notebook dele, para onde ele ia, mesmo para dentro do mundo digital, ele levava essas coisas com ele. Por ele me lembrar muito o Easy, eu acho que ele também vai ser de suma importância se eles forem para o mundo digital, né? Muito importante, muito poderoso você ter um humano que entenda dessas coisas, que é muito inteligente. E eu acho que a Jellymon e o Kyoshiro serão importantíssimos quando esse tipo de coisa acontecer, inevitavelmente. Pessoal, agora eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês, que é um ponto importante desse episódio, para aqueles que prestaram bastante atenção. Em certo momento, quando o Nanomon está falando com eles, explicando as coisas ruins que ele estava fazendo e tudo mais, o Digivice do Hero acende um azul com um símbolo branco. Esse símbolo é o símbolo do Digivice VV, que é uma atualização do bracelete vital, uma atualização para o Digivice deles. Ou seja, por algum motivo naquele momento o Digivice do Hero estava se transformando numa versão melhorada dele. O que provavelmente vai trazer novas evoluções, mais força, mais tempo com as evoluções e tudo mais. Mas por que isso estava acontecendo ali naquele momento não foi explicado. E depois de um tempo, aquele símbolo se apagou, a tela se apagou e tudo mais. Então eu fico imaginando se isso tem alguma conexão com os sentimentos deles naquele momento, ou talvez com o fato de que a Black Tailmon estava por ali, e a gente sabe que ela viaja por entre o mundo digital e o mundo real, abre portais e tudo mais, vai saber, né? Só que isso é muito importante, extremamente importante, né? Principalmente com a parte final desse episódio, da qual a gente vai falar daqui a pouco. E mais uma vez a inteligência supera a força dentro de um problema que eles tiveram que resolver. Onde, em primeiro lugar, eles precisaram do Angoramon para tentar entender que Digimon era aquele, qual era aquela situação. Então eles pediram ajuda do Espimon para ele buscar o Angoramon, né, e tudo mais. Eu achei bem legal. Angoramon, símbolo da inteligência deles desde o começo dessa história. Mas depois, quando eles tinham que tirar o Nanomon de dentro do ouvido do humano, do amigo do Kyoshiro, eles usaram o Espimon junto com a Tesla de Alimon para criar um imã e puxar ele lá de dentro, afinal de contas, ele é bem pequenininho. Inclusive, essa foi uma ideia do Mamimon, de certa forma, e depois dos escolhidos ali. Foi bem interessante como eles fizeram. Mais uma vez, a inteligência é muito incrível quando ela é usada dessa forma durante episódios em Digimon. E por último, mas extremamente importante, galera, a Black Tailmon Uver apareceu mais uma vez. Ela veio naquele momento ali buscar o Nanomon. Ela pega o Nanomon que estava preso dentro de um potinho assim, né? E ela vai levar ele de volta para o mundo digital muito provavelmente. Então, esse Digimon não vai ficar preso no mundo humano e sendo observado. Mas, além disso, o Hero entrega uma carta para ela, para que ela leve até o pai do Hero, né? E o que tem nessa carta? Bom, eles perguntam pro Hero, e o Hero fala, olha, eu acho que já tá na hora de eu aprender um pouco mais sobre essas coisas. Fica meio subentendido ali
que o Hiro provavelmente vai perguntar pro pai dele como eu faço para ir pro mundo digital. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero conhecer esse lugar. Através de várias coisas que eles falam ali, dá para entender que muito provavelmente é uma mensagem desse tipo. Então, talvez, galera, da próxima vez que a gente ver a Blacktail Moonwoover, eles vão ser enviados para o mundo digital ou já estejam lá de alguma maneira. Isso é extremamente importante para o futuro dessa história. Mas aí, o episódio fica por aqui e agora a gente vai falar da prévia. E agora, como eu vou estar falando da prévia do próximo episódio, obviamente vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tudo bem, galera? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Então vamos começar a falar da prévia. E o próximo episódio aparentemente vai ter a ver com vestidos, com uma festa que está acontecendo ali. Parece ser de casamento, aparentemente. E daí a gente tem algum Digimon que está soltando coisas venenosas, e a gente vê alguns cogumelos, aparentemente, e ele está ali mexendo com esses cogumelos, aparentemente ele está se alimentando. Esse é um Digimon novo, inclusive, pessoal, e ele é muito parecido com o Mushmon, ou alguns de vocês conhecem como Mushroomon. Então esse é um Digimon novo, em primeiro lugar, e provavelmente ou ele é uma evolução do Mushroomon, ou ele é uma variação do Mushroomon. Então vai ser bem interessante o próximo episódio, com mais um Digimon novo. A prévia fica por aqui e o episódio também. Galera, esse foi mais um daqueles episódios de Ghost Game, onde a gente tem uma história própria para ele, com Digimons ali que vão aparecer provavelmente só nesse episódio. E a gente tem alguns pontos importantes que aparecem aqui e ali, para aqueles que estão prestando atenção. Mesmo assim, foi um episódio muito legal na minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acharam. Então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.